Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a classe de palavras verbo. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, vamos à matéria? Verbo. Verbo é uma palavra variável que expressa uma ação, estado ou fenômeno da natureza situado no tempo. Exemplo: correr, comer, andar, dormir. O verbo flexiona em pessoa e número, modo, tempo e voz. Então vamos às flexões. Flexões de pessoa e número. Pessoa, ele varia entre a primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. E número, ele varia em singular e plural. Bom, a primeira pessoa, que é quem fala, no singular, um exemplo, eu ando. No plural, nós andamos. Na segunda pessoa, tu andas, vós andais. E na terceira pessoa, ele ou ela anda, eles ou elas andam. Flexão de modo. Modo indicativo, ou seja, o falante tem certeza de um fato ou estado. Exemplo: eu treinei muito para este jogo. Modo subjuntivo, o falante não tem certeza da realização de um fato ou estado. Talvez eu treine para este jogo. E imperativo, o falante expressa uma ordem, um pedido, um conselho ou uma advertência. Você vai treinar para este jogo. Flexão de tempo. É o momento em que ocorre a ação verbal. O passado, que é o pretérito, ocorre antes do momento da fala. O Márcio correu muito na semana passada. No presente, ocorre no momento que se fala. O Márcio está correndo muito hoje. E o futuro ocorre depois do momento da fala. Tenho certeza que o Márcio vai correr muito na prova de amanhã. Flexão de voz, nós temos a voz ativa, que o sujeito é o que pratica a ação. Eu andei de bicicleta. Na passiva, o sujeito é que sofre a ação. A população não foi atendida pelo prefeito. E a reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. O menino machucou-se com a faca. Tempos verbais. Nós temos nos tempos verbais o modo indicativo, temos no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o indicativo do futuro do presente e indicativo do futuro do pretérito. Eu tenho essas tabelas que eu coloquei em resumo para facilitar o seu acesso quando você for querer relembrar a matéria. Então vamos lá. No indicativo do presente, indica um fato no momento em que se fala, ou seja, presente. Minha filha está na escola. O indicativo no pretérito perfeito indica um fato concluído no passado. Meu filho jogou bola ontem. Indicativo do pretérito imperfeito. Indica uma ação no passado que não é mais habitual. Ela nadava todos os dias no clube. O indicativo do pretérito mais que perfeito indica um fato anterior a uma ação passada. Tomara que tudo dê certo. Indicativo do futuro do presente. Indica um fato que acontecerá com certeza no futuro. Eles chegarão no ônibus das 8 horas. Indicativo do futuro do pretérito. Indica um fato que poderia ter acontecido no futuro, mas que dependia de uma ação do passado. Exemplo: eu seria famoso se tivesse ganho o torneio. Subjuntivo do presente. Indica uma hipótese ou um desejo. Tomara que eu ganhe na loteria. O subjuntivo, pretérito imperfeito, indica uma hipótese ou desejo, mas depende de outra ação para acontecer. Eu ficaria mais tranquilo se baixasse a febre. Subjuntivo do futuro, indica uma possibilidade de acontecer no futuro. Eu ficarei mais tranquilo quando baixar a febre.
Imperativo afirmativo indica que o falante quer que seja realizado algo. Abra a janela. Imperativo negativo indica que o falante quer que não seja realizado algo. Exemplo: não abra a janela. Formas nominais dos verbos. Chama-se nominais porque podem desempenhar funções exercidas por nomes como substantivos, adjetivos e advérbios. Temos o infinitivo pessoal. Flexiona e se refere ao sujeito variando em pessoa e número. Exemplo: é fundamental treinarmos muito. Infinitivo impessoal. Ele não flexiona. Tem um sentido genérico ou indefinido. Minhas primas gostam de dançar pagode. O gerúndio indica o prolongamento da ação no tempo ou não terminadas. Ele equivale ao adjetivo ou advérbio pelas circunstâncias que expressa. Exemplo: ele está correndo há 3 horas. O particípio. Ele admite formação de tempos verbais compostos, dando impressão de conclusão da ação. Mas se não for usado com tempo composto, indica final da ação. Ele tem valor e forma de adjetivo. Exemplo: o João é pouco esforçado nos treinos. Classificação dos verbos. Verbos regulares. Não provoca alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Temos o verbo cantar, amar, partir, abrir. Exemplo: eu escrevo uma carta. O verbo escrever, o radical dele é o escreve, então ele não teve nenhuma alteração nesse radical. Verbos irregulares provocam alterações dos radicais nas terminações quando conjugados. Temos, por exemplo, verbos medir, ouvir, fazer. O exemplo: eu peço uma bebida. É o verbo pedir, dá para notar que o radical dele é PED, né, o pede, e ele foi alterado, ficou eu peço uma bebida. Verbos defectivos não apresentam conjugação completa. Exemplo: colorirei a parede da sala. Uma coisa que deve se observar é que não existe eu coloro ou eu coloro. Não existe, está errado. Então, eu colorirei a parede da sala. Verbos abundantes. Apresentam mais de um jeito de expressar a mesma ideia ou função no particípio. Aceito, aceitado, morrido, morto, gasto, gastado. Exemplo: foi gasto muito dinheiro nesta obra. Verbos anômalos. São verbos que apresentam diferentes radicais quando conjugados. O ir, por exemplo, eu vou, eu fui, eu ia. E o verbo ser, por exemplo, eu sou, eu fui, eu era. Exemplo: eu sou professor, eu fui aluno. Verbos auxiliares. Entram nas formações dos tempos compostos e das locuções verbais. Exemplo: os jogadores foram cumprimentados pelos torcedores. Bom, o vídeo terminou aqui e espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abaixo nas descrições eu coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.